Eu queria trazer pra gente uma manchete do UOL falando da repercussão internacional desse caso, porque muitos jornais, principalmente Inglaterra e Israel, Uhum, repercutiram uhum. o que ele falou de uma forma bastante crítica. O assunto que parou a internet nos últimos dias, nós queremos debater e refletir um pouco e trazer um pouco também pro mundo cristão também, que é bem, né, Uhum. demais. Bom, nós queremos falar do assunto do monarque, né, que sempre não é agora que ele está querendo defender essa questão da liberdade de expressão. Já há um bom tempo que ele está sempre tentando jogar isso e tal, e pegando algumas Referências. referências e tal, e nem sempre encaixa direito É. e nem sempre é compreendido da forma que talvez estava na cabeça dele, ele queria botar pra fora, mas na hora de botar pra fora, talvez ele não encontrava as palavras. Não, acho que não foi muito Será? isso, Não não. sei, cara, não Eu sei. acho que ele falou exatamente o que ele queria Não falar. sei, eu não sei, eu não tô na cabeça do cara, entendeu? É. Eu não tô também querendo defender o cara. Sim, Mas assim, talvez. Então, e isso é muito perigoso, porque quando você tá na internet e você tem uma influência, você precisa trabalhar muito o freio, igual quando você está dirigindo um carro, sabe? Tem que pisar bastante no freio, porque se você acelerar demais, você pode bater no carro da frente. Então, eu acho que ele deu uma acelerada e acertou um poste. é. Então, é disso que nós queremos falar hoje. E eu acho que tem muito disso dentro Eu do acho que ele mundo não acertou cristão. um poste, não. Acho que ele Uma acertou carreta? gente. Não, acho que ele pegou gente. Acho que ele pegou em... Doeu em algumas pessoas o que ele Não, ele falou. pegou. Ele Acho que ele pegou. atropelou algumas pessoas dirigindo. Se a Ele, analogia é de direção, acho que ele não. ele acertou uma van cheio de gente. Então nós iremos falar sobre isso hoje. Fiquem conosco, debatam junto conosco e vamos trocar ideias. Vamos de cara abrir o nosso episódio de hoje trazendo o quadro Comentando Notícia. Sim, sim. Eu queria trazer pra gente uma manchete do UOL falando da repercussão internacional desse caso, porque muitos jornais, principalmente Inglaterra e Israel, Uhum, repercutiram uhum, o que ele falou de uma forma bastante crítica, né? É, detalhando também que no Brasil não é uma ideia majoritária, é uma ideia isolada, mas que sim. causou uma consequência de emocional, né? Uhum, Porque o assunto dói em muitas pessoas. E a questão da fala dele, ela causou uma repercussão de, né, mesmo um discurso ruim, uma coisa ruim, um sentimento ruim, levantou uma polêmica que não deveria ser levantada. Então, queria trazer essa matéria do UOL que fala da repercussão internacional do caso. Para dizer o seguinte, que muitas vezes o que a gente fala conversando pode repercutir de uma forma, principalmente na internet, que alcance um alcance global, que tenha um sim, alcance sim, global, né? sim. Tem um alcance de alcançar pessoas de outros países, de incomodar pessoas que a gente não queria incomodar. Uhum, Então, o uhum. poder dessa fala, né? Não fica só dentro do estúdio, né? Ele vaza Exatamente, fronteiras. exatamente. E eu acho que ele não pensou muito nisso, ou se pensou, pensou errado, Uhum, né? E aí acabou falando uma coisa que talvez estivesse no coração dele, eu acredito que estava na mente, no coração dele, o que ele falou, que a boca fala daquilo que a gente, né? Isso que a uhum, Bíblia diz. uhum. A Tá boca cheio o fala o coração. que a gente alimenta dentro de si. Então eu acredito que ele não falou porque não quis. Ah, na hora ali, não, ele falou algo que ele pensava. Uhum, Ele explicitou algo que ele realmente tinha dentro do coração. Só que ele não encontrou apoio em ninguém. uhum. Ele achou que talvez naquele momento ali Ia vir uma galera com ele. alguém fosse colar com ele pra defender. E não teve apoio nenhum. Ainda bem, né? Porque Uhum. o que ele falou é absurdo. É Não simplesmente tem absurdo. nem como apoiar isso, Não cara. tem, cara, É. não tem como defender. Não, eu acho que pro mundo cristão, agora falando já, extraindo da notícia,
essa questão de repercussão e de onde alcança as palavras e até onde a gente pode chegar, a gente vê que quando a gente está num ambiente público, a gente tomar muito cuidado com o que fala. E para o crente, a gente observar que o cristão também é um referencial onde quer que esteja, é muito importante. Porque a gente pode não se sentir muito importante, a gente pode não se sentir nada. Mas de fato as pessoas olham pra gente, né, buscando um Sim, referencial. sim. Assim, "Ah, olha o que o cristão tá falando, Sim, olha o que sim, o sim. crente tá dizendo. Sim. E ele vai buscar aí o referencial, não é no pastor da televisão. Antes fosse só no pastor da televisão, mas o pastor da televisão ele vai fazer uma fala ali que talvez vai rotular todos os evangélicos. Mas quando ele olha, quando uma pessoa que não é da igreja olha para um cristão falando determinada coisa, ele vai tirar aquilo como parâmetro Sim, também. sim. Então, tipo assim, eu sou, na verdade, o parâmetro para as pessoas que me cercam, Uhum. né? Então as pessoas vão repercutir aquilo que eu digo ou aquilo que eu pense. Então, na verdade, esperam que a gente se posicione de alguma forma. E assim, essa semana falando sobre esse caso, eu estava conversando com alguns amigos, tanto na internet como pessoalmente, e aí, na verdade, eu senti que alguns deles esperavam que eu falasse alguma coisa sobre o assunto, Uhum. né? Se de alguma forma eu fosse defender, ou se eu fosse apedrejar Uhum. demais, Uhum. entendeu? E aí esperam o que a gente vai falar. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar em até onde as nossas palavras alcançam. Toda vez que a gente lança uma palavra, aquele alcance pode ser maior do que a gente imagina. Sim, sim, sim. Hoje, muito mais por conta da internet, né? Então, qualquer coisinha a galera já grava e aquilo ali tem uma repercussão gigantesca. Mas, tipo, nós que somos das antigas, nós somos uns dinossauros aí que viemos antes da internet. E isso que você falou é bem verdade, que na escola, por exemplo, a galera sabia que você era cristão. Certas coisas que o seu amiguinho do lado que não era cristão falava não tinha tanta relevância, tanta importância quando cristão falava, né, cara? É isso. É. Então, assim, é o que você falou, a gente não tem como mensurar o olhar que a galera tem em cima da gente, porque a gente se acha tão zezinho, né? É. Pô, cara, mas não. Nós, cristãos, temos dois, sei lá, ou mais olhos em cima de Tem, nós. tem. Como a própria Bíblia diz, uma grande nuvem de testemunha, né? Exato. A galera só ali no Big Brother olhando pra você e tipo, o que ele vai falar? Como que ele vai se posicionar e tal. Então a gente tem que ter esse freio, tem que ter esse equilíbrio na hora de falar pra não sair falando coisas que às vezes você, não no caso dele, mas às vezes você fala coisa que não é nem tão grave assim e já dá uma repercussão gigantesca, né? É. Imagina se você falar algo tipo que ele falou. Aí, meu irmão, aí já era. Então, eu acho que o freio, velho, tem que ser muito bem utilizado, porque nós E somos tem referência. um. É verdade, a gente é referência. Nós somos É referência. verdade.